Vamos apresentar um segundo vídeo-artigo de iniciação científica, também abordando a área de esportes de aventura e na natureza, intitulado Estudo Preliminar das Características Sociodemográficas de Praticantes de Voo Livre na cidade do Rio de Janeiro. Os autores são Adriana Massad Fonseca, Alair Gama, Antônio Carlos Brandão, Fabiano de Souza Alves, estudantes de Educação Física, orientados pelo professor doutorando Eric Salum de Godoy. O voo livre é uma atividade definida como um voo que se faz com equipamento específico, não motorizado, silencioso, que se utiliza de térmicas e do vento para você controlar as condições de voo, altitude, velocidade e direção. E também um equipamento que permite determinar o local do pouso, ou seja, o indivíduo tem controle sobre a atividade. É uma atividade controlada e regulamentada pelo Departamento de Aeronáutica Civil e requer capacitação e habilitação para a prática. Bom, o profissional de educação física, por força da lei, está com as competências de elaborar programas, executar trabalhos, organizar, dirigir, dinamizar, realizar informes técnicos em todas as áreas de atividade física e desporto. A nossa lei é muito ampla no que se refere à nossa competência, mas essas atividades de aventura e na natureza, elas são muito específicas e o profissional de educação física ainda não está totalmente inserido nesse mercado. Então, é preciso ter um planejamento estratégico, conhecer mais dessas atividades para que ele possa efetivamente estar se inserindo nessa área. Então, a nossa situação problema nesse artigo foi quais são as características sociodemográficas do praticante do voo livre e quais fatores motivam a sua prática. Os objetivos do estudo são responder essa situação problema, identificar essas características e esses fatores motivacionais. E também apresentar dados que possibilitem a elaboração desse planejamento estratégico para a introdução da atuação do profissional de educação física no mercado dos esportes de aventura e na natureza, especificamente o voo livre. Então, a justificativa desse estudo é justamente a necessidade de um melhor conhecimento dessa potencial área de atuação do profissional de educação física, da sua clientela, daqueles que praticam essas atividades, para que a gente possa efetivamente assumir essa competência prevista em lei. A pesquisa teve um formato descritivo, como é característica das investigações de iniciação científica, que tem como objetivo determinar uma situação, apresentar dados de uma determinada situação em um determinado momento. Apesar de ser um estudo de iniciação científica, seguindo os moldes, teve a aprovação de um comitê de ética da pesquisa, porque essa pesquisa faz parte de um projeto maior, o estudo dos fatores intervenientes e efeitos decorrentes aos esportes de aventura e na natureza. A amostra foi determinada pelo critério da conveniência, ou seja, pela facilidade e disponibilidade de ter contato com voadores que quiseram participar da pesquisa voluntariamente. Foi composta por 32 praticantes de voo livre, tanto de asa delta como parapente, não foi feita a diferenciação. De ambos os sexos e todos maiores de idade. Maiores de idade porque, para poder voar, como determina a norma do esporte, tem que ter a maioridade. Os critérios de inclusão: era preciso ter habilitação para o voo livre. Não era aquela pessoa que faz aquele voo duplo sempre, não. É o indivíduo que está habilitado a fazer o voo, é aquele que sabe conduzir o equipamento para o voo livre. O critério de exclusão: quem não participou do estudo, eram aqueles que não tinham essa habilitação ou aqueles que não quiseram responder o questionário, um instrumento que foi aplicado. Falando nesse instrumento, foi um questionário com pergunta aberta sobre a motivação para a prática do voo livre e outras 18 perguntas fechadas sobre os aspectos sociodemográficos. Todos os participantes foram esclarecidos quanto aos objetivos e procedimentos do estudo e concordaram voluntariamente em responder esse questionário.
A estatística realizada utilizou técnicas descritivas e a técnica utilizada foi a distribuição à frequência percentual para nos mostrar os resultados dessas características que estamos querendo investigar. Quanto a aspectos motivacionais, o que a gente viu? 40% dos praticantes de voo livre tem como motivação o desafio, a superação do medo, a aventura, né? Outros têm a curiosidade, um grande número ali também tem a curiosidade, o aprendizado de uma nova habilidade, de uma nova capacidade. Muitos têm o prazer e a sensação de liberdade como motivação, e outros foram motivos que não foram descritos, que não se enquadravam nesses três principais. Quanto à faixa etária, vemos que a maior parte da amostra, 81%, era composta por jovens adultos, de ambos os sexos. Não há, embora não tenha feito aqui uma estatística inferencial para ver se é uma diferença significativa, mas mostra ali que é uma pequena diferença, não tem assim uma predominância do sexo na prática desse esporte, pelo menos na amostra que foi pesquisada. A maior parte, 81%, solteiros, deve ter alguma explicação em função do tipo de atividade, né, que meio perigosa, tem aquela aventura, exige determinado tempo, disponibilidade. Então, pessoas sem esse compromisso emocional provavelmente têm um pouco mais de liberdade para fazer a prática do voo livre. Quanto ao nível de escolaridade, temos aqui tipo 75% das pessoas no nível superior, 38% com o nível superior completo, 37% ainda cursando a faculdade. Quase 20% dos entrevistados têm o nível de pós-graduação e 6% tinham pelo menos o nível da educação básica completa. Quanto à faixa de rendimentos mensais, expressa pela quantidade de salário mínimo, nós temos uma predominância aí que caracteriza essa amostra como de classe média alta, reforçada aqui pela renda mensal familiar, que mostra ali que mais de 50% das famílias dos praticantes de voo livre estão acima de 12 salários mínimos. Quanto à localização da residência, vemos aqui uma distribuição entre bairros considerados nobres, seja na zona norte, na zona oeste ou na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, confirmando, junto com a renda ali, a caracterização como de classe média alta dos praticantes do voo livre. 84% possuem residência própria, mais uma confirmação da situação sociodemográfica desses praticantes. Aqui um dado assim que ficou um pouco contrastante, né? 50% dizem que possuem automóvel, outros 50% dizem que não, embora seja notório que a prática do voo livre requer um automóvel para fazer o que eles chamam de resgate, né? Depois do voo, depois que ele posa, pegar o material, não é um material simples. O parapente é um pouco mais simples, né? Uma mochilinha, depois de dobrado, popularizou um pouco a prática do voo livre, mas mesmo assim as distâncias percorridas às vezes exigem, né, a posse de um veículo, ou pelo menos a disponibilidade de um veículo para retornar, né, ao ponto de partida. 78% dos entrevistados praticam outra atividade física de forma regular. Dentre as atividades relacionadas, relatadas por eles, mais da metade, um pouquinho mais da metade, faz atividades em academias. Também um grande número de pessoas, 72%, já havia praticado ou pratica simultaneamente outro esporte de aventura ou na natureza. Dentro desses esportes nós temos aí o trekking ou a corrida de orientação, como uma atividade de aventura e na natureza muito praticada. O mergulho, o surf, o vôlei de praia, o rapel e a escalada foram as atividades relatadas nessa amostra. Quais são as conclusões preliminares desse estudo?
Não conseguimos verificar aqui diferença entre o quantitativo de praticantes de sexo masculino e feminino, ou seja, no voo livre essa distribuição é equilibrada. A grande maioria tem um nível de escolaridade bem elevado, são jovens adultos e solteiros, pode ser uma característica dos praticantes desse tipo de atividade. Em função dos custos, né, dos materiais que não foram apresentados, mas a gente sabe que não são materiais simples, né? Não é um simples par de tênis. A maior parte dos praticantes da amostra investigada reside em áreas consideradas nobres da cidade do Rio de Janeiro e tem imóvel próprio. Então, o nível socioeconômico, pela resposta dada da questão da renda própria e da renda familiar, classificaria essas pessoas na classe média alta. Boa parte também pratica regularmente outras atividades físicas e já haviam praticado ou ainda praticam outros esportes de aventura e na natureza. O principal atrativo para a prática é o desafio, é a aventura, o enfrentar o desconhecido e a sensação de liberdade que essa prática dá. E que nós vemos que a inserção do profissional de educação física nesse segmento do voo livre iniciaria com a pesquisa, com a avaliação, com a elaboração de programas para manutenção de uma aptidão física que seria necessária para a prática do voo livre. E se o profissional de educação física se interessar mais pela atividade, ele vai ter que se capacitar e habilitar especificamente nessa atividade, conseguindo seu brevet de voo, seu brevet de instrutor. E aí ele pode ampliar sua atuação e, como grande parte dessas pessoas relata estar praticando outras atividades físicas, ele pode conseguir sua clientela chamando para um programa de prática de atividades físicas que está visando ali o bem-estar, a saúde, a qualidade de vida, a adoção de novos hábitos, né, que tirem o estresse.